Factory Fast, elaboração e aprovação de cotação. Com a finalização da integração e das solicitações, o processo de compras envolve a elaboração e a aprovação das cotações com os fornecedores. Hoje veremos tal procedimento. Elaboração da cotação. Acessando o módulo de compras e selecionando solicitações de compra, o usuário pode visualizar todas as solicitações cadastradas via integração com o sistema técnico. No cenário de exemplo, vamos realizar o processo de compras para os vidros requisitados pela obra. No cabeçalho, o usuário deve filtrar pelo projeto e pelo grupo de itens. No nosso caso, vamos selecionar vidros. Na grid da tela, temos a informação da quantidade de registros. O usuário deve se atentar a esta informação, para a confirmação de que todos os registros foram movimentados durante o processo. Em seguida, o usuário deve marcar as solicitações na grid da tela, e depois finalizar as solicitações, através do botão de ações. Se as cotações forem geradas, a partir do atalho no botão de ações, serão elaboradas cotações para todos os fornecedores que realizam a venda dos itens requisitados. No nosso cenário de exemplo, vamos elaborar a cotação e importar as solicitações. O usuário deve clicar no botão Novo. O Factory irá carregar a tela de elaboração da cotação. No cabeçalho, devemos informar o participante fornecedor para importar as solicitações. Posteriormente, o usuário deve clicar em Adicionar solicitações, na parte inferior da tela. O sistema irá carregar a tela de solicitações de compra, na qual, informando os dados nos campos de filtro do cabeçalho, o usuário deve marcar na grid da tela os itens de acordo com as solicitações finalizadas anteriormente. Localizando as solicitações na grid e pressionando o botão Selecionar, o sistema irá importar os dados para a cotação em elaboração. O processo de cotação pode ser realizado das seguintes maneiras. Via emissão de cotação para fornecedor. O usuário entra em contato com o fornecedor, emitindo o documento da cotação sem os valores, e então, após o retorno dos valores pelo próprio fornecedor, o usuário deve editar a cotação, preenchendo os valores dos itens para a aprovação. Via exportação e importação da cotação em Excel. O usuário envia a cotação sem os valores, através da ação Exportar Excel no botão de ações. Com os itens cotados para a obra, o participante fornecedor fica responsável pelo preenchimento dos dados. Ao retornar a tabela para o estabelecimento, o usuário utiliza a ferramenta Importar Excel, no botão de ações, e os valores da cotação já serão anexados aos itens automaticamente. Via tabela de preços de compra. O usuário cria uma tabela de preços de compra para o fornecedor. Acessando o módulo de compras, na tabela de preços, o usuário irá pressionar o botão Novo. Na elaboração da tabela, o usuário informa o participante, insere uma descrição, informa as datas de validade para os valores, e na aba Produtos, através da inserção de registros, informa os valores manualmente, de acordo com as informações repassadas pelo fornecedor. Com este processo, na elaboração da cotação, ao inserir os itens, os seus valores serão importados automaticamente de acordo com os preços da tabela. Após o formato de negociação do estabelecimento com o fornecedor, o usuário deve finalizar a cotação para enviá-la à aprovação. Com a cotação marcada na grid da tela, o usuário deve pressionar o botão de ações e selecionar Finalizar. Confirmando o procedimento, será atribuído o status de atendimento finalizado para a cotação, e será possível visualizá-la com o símbolo amarelo na tela. Aprovação da cotação. Acessando o módulo de compras e selecionando a aprovação de cotação, será exibida a tela de aprovação para o usuário, com a opção de agrupamento por solicitação ou por cotação. Informando os dados nos campos de filtro do cabeçalho, o usuário pode localizar a cotação elaborada. A aprovação se trata de uma tela de consulta dos valores e informações das cotações elaboradas. O usuário apenas visualiza e informa quais cotações serão aprovadas. O Factory, com o seu algoritmo, indica para o usuário qual a melhor cotação a ser aprovada, de acordo com as métricas de análise, como preço, tempo de entrega, condição de pagamento e outras informações. Na coluna Melhor opção, é possível visualizar o símbolo de indicação do sistema. Na coluna Aprovação, o sistema irá exibir as cotações que serão aprovadas e quais não irão ser aprovadas ou estão aguardando aprovação, porém o usuário tem o controle da possibilidade. Ao pressionar o botão Aprovar selecionadas, o processo de cotação será finalizado.
O sistema também pergunta ao usuário se ele deseja criar uma tabela de preços automaticamente, conforme os valores da cotação, para futuros processos de compra que envolvam os mesmos itens. Ao retornar à tela de elaboração de cotação, filtrando pelo campo Status, o usuário pode visualizar quais cotações irão seguir para o processo de compras com a elaboração do pedido de compra, através do status totalmente aprovada e o símbolo verde.